Olá, seja muito bem-vindo ao Devocional 2024. Nós estamos hoje no livro de Isaías, capítulo 61, 62 e 63. Venha comigo aprender mais sobre as Escrituras Sagradas e ter assim uma base, uma edificação, uma estrutura espiritual. Me chamou a atenção os seguintes pontos nestes capítulos de hoje. A primeira pregação de Jesus, mudança de nome e Deus se importa com você. No livro de Isaías, no capítulo 61, no versículo 1 e 2, nós aprendemos sobre as boas novas da salvação. Aqui, no Antigo Testamento, neste livro profético de Isaías, nós vemos o Evangelho. A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Sabemos que aqui, historicamente, Isaías estava falando sobre a obra do retorno dos israelitas do cativeiro para Jerusalém. Então, por isso ele trata sobre cativos, algemas e assuntos relacionados a uma prisão. Mas, por outro lado, de forma profética, ele falava sobre o que aconteceria no Senhor Jesus. O Espírito de Deus veio sobre o Senhor Jesus e ali se deu início o seu ministério, quando foi batizado nas águas por João Batista. E tempo depois, alguns dias, semanas, meses, não sabemos, aconteceu a primeira pregação de Jesus. E nesta primeira pregação, Jesus ele fala exatamente sobre esta passagem. Você pode ver isso em Lucas capítulo 4, no versículo 16 ao 19. Ele afirmou que naquele momento aquela palavra estava se cumprindo. E sabe o que é interessante? Os escribas e fariseus, que eram hipócritas, se escandalizaram, pois o que eles ouviram, para eles entenderam tudo ao contrário. Mas claro, porque quando você não tem a revelação da palavra, você não entende. E essa é a razão de que quando a pessoa ouve, lê algo que confronta sobre religiosidade, sobre as verdades sagradas, sobre o pecado e tantos outros assuntos que encontramos na palavra de Deus, quem não teve a revelação da palavra tem o mesmo comportamento dos escribas e dos fariseus daquela época. Mas é muito interessante esta palavra porque ela, além de falar sobre aqueles que têm o Espírito de Deus, que não ficou restrito a Jesus, mas todo aquele que o recebe, recebe dele o seu Espírito. Então, passa a ser também um instrumento de pregação das boas novas aos quebrantados. Quebrantados porque estão realmente despedaçados por dentro. Quando ele fala sobre curar os quebrantados de coração, porque foram, por causa do problema ou da situação que enfrentaram, foram machucados. Quando fala sobre libertação aos cativos,
cativos nos vícios, no passado que lhe aprisiona, cativo em seus pensamentos obscuros, cativo em emoções e sentimentos. Quando ele fala sobre liberdade aos algemados, se referindo àqueles que estão presos, não só fisicamente, mas emocionalmente e psicologicamente também. Esse ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, todas as vezes que se falava sobre o dia do Senhor, é o dia em que Deus entra em ação na vida de uma pessoa. E, obviamente, sobre o juízo final. E, por fim, falando sobre consolar todos os que choram. Se você tem chorado, o Espírito de Deus e aqueles que são de Deus fazem este papel, trazer consolo a você. Quando você se depara com palavras de acusação que colocam fardos pesados sobre você, não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, tem a ver com religiosidade. No versículo 3 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus diz: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando as pessoas passavam por aflições, elas às vezes se sentavam nas cinzas. Você pode ver isso com mais detalhes lá em Isaías 58, versículo 5. Ou elas deitavam as cinzas sobre a sua cabeça. Você vê isso, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 19. E eles faziam isso em sinal de luto. Deus, no entanto, aqui nesta palavra nos mostra que ele prometeu ao seu povo que o seu luto terminaria. E no lugar das cinzas estariam bem tratados com o óleo, que é símbolo de alegria e de celebração. Essa é a obra que Deus faz quando Ele entra na vida de uma pessoa. Ele tira as cinzas da destruição, Ele tira as vestes sujas e completamente esfarrapadas do sofrimento e faz tudo novo. No versículo 10 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Que lindo! A obra da salvação se revelando, a alegria da salvação é algo inexplicável. Ele compara as vestes de honra em uma celebração, como o momento mais especial de um homem e uma mulher, quando se casam. Porque quando recebemos de Deus a salvação, nós estamos ali, naquele momento, nos casando com Ele. É como se naquele momento, nós e Deus nos tornemos um só. Você se torna um com Deus. Que maravilha, né? No capítulo 62, no versículo 4, quando fala sobre Jerusalém ser a noiva do Senhor, a palavra de Deus, ela nos ensina também algo muito profundo. E você não deve esquecer que esses capítulos eles falam sobre a restauração de Jerusalém, o retorno do cativeiro. Por isso, você sempre quando lê, deve atentar para os assuntos daquela época e extrair ensinamentos para a sua vida nos dias de hoje. E ele diz assim, veja só:
nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Nos tempos antigos, os nomes eles eram usados não somente para identificar pessoas. Eles revelavam algo sobre elas, como características, por exemplo, ou até mesmo a sua condição de vida. Mudar de nome era um modo nítido de manifestar uma mudança de condição. Lembra? Quando ele mudou de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, quando ele mudou de Jacó para Israel, e assim vários outros exemplos encontramos nas Sagradas Escrituras. Atualmente, essa mudança de nome está relacionada à mudança de caráter e conduta, quando se tem um verdadeiro encontro com Deus. Espiritualmente falando, é como se o nosso nome fosse mudado. Eu lhe pergunto, você já teve essa mudança de nome? Através de um encontro com Deus, sendo transformado em uma nova criatura? No versículo 6 e 7 do capítulo 62, a palavra de Deus diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Deus não se cansa das nossas orações, é isso que ele está ensinando neste versículo, trazendo para as nossas vidas nos dias de hoje. Esse versículo, ele mostra que Deus conclama o povo de Deus a orar até receber a resposta. Embora as orações não possam, de fato, levar Deus ao esgotamento, ele reage muito bem quando se depara com uma pessoa que é persistente. Você pode confirmar isso que estou falando nas palavras do próprio Senhor Jesus, quando diz no livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 1 ao 8, sobre este assunto. E para terminar, no versículo 63, no capítulo 9 e 10, diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. A Bíblia fala muitas vezes da veemência de Deus e das suas emoções profundas. Ele ama as pessoas, mas ele odeia o pecado. Demonstra compaixão e misericórdia, mas também fica zangado. As emoções de Deus demonstram sua natureza pessoal. Deus não é uma máquina onipotente olhando de forma mecânica para o mundo. Ele anseia fazer parte da nossa vida e se entristece quando as pessoas o rejeitam. Esse lado pessoal do Espírito de Deus é revelado mais claramente nesse trecho do que em qualquer outra parte do Antigo Testamento. Se te ajudou o vídeo de hoje, compartilhe no seu story para alcançarmos outras pessoas. Deixe também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, listas de transmissão. Não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. Você é muito especial para Deus. Amanhã eu estou de volta.